Fala pessoal, tudo bem? Diogo Reis aqui no podcast do ILD. A gente estreando esse formato com parte 1 e parte 2. A ideia agora é falar do caso Lollapalooza. E para isso estou aqui com o Super Marco Sabino, nosso professor, que vai trocar uma ideia a respeito de tudo que rolou no Lollapalooza. E o Marcelo, o nosso produtor, que é quem na verdade sabe das coisas, Marco. É isso, e o Marcelo cara. É sempre o nosso chefe, então Nosso ele chefe. que comanda a parada. Mas vamos falar especificamente desse caso e entender um pouquinho o que aconteceu. Bom, primeiro ponto. Os advogados contratados pelo PL, que é o partido capitaneado pelo Valdemar Costa Neto e que também é o partido pelo qual o presidente da República hoje, Jair Bolsonaro, é filiado, então pré-candidato à presidência da República, né, pré-candidato à sua reeleição. Esse partido, com seus advogados, ingressou no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido para que multasse o Lollapalooza, a entidade promotora desse super evento, um festival internacional de música, acontecendo em São Paulo, aconteceu em Interlagos, porque houve uma manifestação, principalmente de dois artistas, na noite anterior. A Pablo Vittar, que balançou uma bandeira com a imagem do Lula, e a Marina, que também proferiu palavras contra o Bolsonaro. O famoso Bolsonaro vai tomar, e todo mundo sabe onde isso foi parar. Houve também o Fora Bolsonaro, que já ficou também na moda na época do Fora Temer. Ou seja, a gente teve uma reciclagem ali. Todas essas manifestações foram questionadas no Tribunal Superior Eleitoral. O PL é um partido que está interessado nas eleições e está preocupado se afeta ou não afeta a legitimidade, a igualdade das eleições. Esse processo chegou lá no Tribunal Superior Eleitoral, era final de semana, o Lollapalooza acontece sexta, sábado e domingo. Quem estava de plantão foi o ministro Raul Araújo. Você sabe que o Tribunal Superior Eleitoral é composto de 7 ministros, e vem 2 do STJ, 3 do STF e 2 da Advocacia. E esse ministro, o Raul Araújo, é um dos ministros do STJ. Ele é como tribunal de origem, mas ele estava atuando ali com o chapéu do Tribunal Superior Eleitoral. Ele determina e dá uma decisão cautelar para que o Lollapalooza se abstenha de promover qualquer candidato ou ofender o outro candidato, né? A ideia é que não poderia fazer propaganda eleitoral positiva, que é a que fala bem de um dos candidatos, e nem a negativa, que é a que fala mal de um dos candidatos. E sob pena de uma multa de R$50 mil. Essa decisão ela saiu no domingo, e ao 12:30, o ministro Raul Araújo intima os advogados que entraram com o processo para que especifique onde e como poderia citar o Lollapalooza, já que os e-mails indicados na petição inicial voltaram e o endereço físico também não havia ninguém. E aí que descobriu-se que no polo passivo, ou seja, na hora que colocou lá os dados do Lollapalooza, os dados inseridos não eram da empresa promotora atual do evento. Resultado, havia ali uma dificuldade, já que o processo tinha sido movido em nome de outras pessoas e não as pessoas que atuaram precisamente no evento, no Lollapalooza. Bom, o que o ministro Raul Araújo fez? Já que não encontravam e sabia que o evento estava sendo em Interlagos, oficiou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para que promovesse uma diligência para ir até lá, fisicamente. Isso foi feito, o presidente Paulo Galizia cumpriu a decisão, como deve ser feito, e ao procurar o Lollapalooza, a advogada que se apresentou disse: eu não sou advogada dessas empresas. As empresas que estão aqui não são responsáveis pelo evento. E aí frustrou, não foi possível fazer a citação, então a decisão não produzia efeitos em razão dessa dificuldade jurídica, formal, mas muito importante em todo o processo judicial. Porém, as entidades promotoras do Lollapalooza, promotoras do Lollapalooza verdadeiramente, né, representada por essa advogada, ingressa com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral para que revogue essa decisão, uma vez que, como promotora de evento, não pode interferir na liberdade dos artistas no âmbito da sua expressão. E que essas manifestações estariam fora do controle da empresa. Então a empresa não poderia
ela ser responsável pelo que os artistas falariam. Acontece que os advogados, o próprio PL, acionou os advogados para pedir a desistência da ação. Os advogados pediram a desistência da ação. No meio desse imbróglio, Bolsonaro se pronunciou contra essa determinada ação, dizendo que não concordava com essa ação, por ser a favor da liberdade de expressão. Acontece que, quando chega essa desistência, o ministro Raul Araújo pega essa desistência e reformula a sua decisão, revogando a decisão e arquivando o processo. Uma das considerações do ministro Raul Araújo era que ele havia entendido pelo material que foi colocado a ele, que a entidade promotora, ela auxiliava, ela fortalecia essa participação política. Não parece que há evidências a respeito disso, e essa discussão acabou sendo enterrada nesse arquivamento. Algumas lições a gente aprende. Uma delas é que a culpa sempre é do advogado. E fica aqui a minha solidariedade aos advogados que promoveram a ação, aos advogados que defenderam, porque eu sei o quanto é duro estar nesse canto aí. Mas para a gente poder entender os aspectos e olhar para ver se tem ou não censura, e se é possível haver censura judicial, e se a gente não está banalizando demais os termos de censura, temos aqui o Super Marco Sabino, que vai explicar pra gente. Marco, me ajuda a entender essa parada. Eu posso ter censura privada, censura estatal. Privada, no âmbito de particulares. Ambas parece que podem ser legítimas. Como, por exemplo, a privada, né? A censura privada no controle parental. Um dos exemplos que você deu no nosso outro podcast, especificamente sobre censura. E a estatal poderia ter também, imagino, como no caso que a gente teve o caso Monark, ou outros casos, como por exemplo uma condenação em injúria, é uma condenação em razão do que a pessoa falou. Essa condenação, ela é ilegítima? Aliás, talvez uma pergunta antes. Esse controle de legitimidade faz sentido em razão da censura? E como a gente pode separar uma coisa da outra? Diga aí, Marcão. Eu acho o seguinte, Diogo, tudo bem com vocês? Beleza? A gente tá aqui na segunda parte, então a gente vai falar sobre esse caso aí, como o professor Diogo disse. Teve um caso, eu vou começar com outro. Teve um caso de uma funcionária de uma rede de farmácias que falou mal da rede de farmácias numa rede social. Ela foi desligada. Ela então apresentou uma ação trabalhista contra a empresa de farmácias, e a empresa de farmácias venceu, né, em 2 instâncias a ação trabalhista. Ela alegava, professor Diogo, que ela tinha liberdade de expressão de reclamar da empregadora na rede social, e os juízes entenderam que ela não tinha. Nesse sentido, a empresa tem certamente o direito de pedir para que essas manifestações de uma pessoa que está dentro da empresa não sejam divulgadas em redes sociais enquanto ela é empregada, porque existe o dever de confidencialidade que é inerente a todo o contrato de trabalho. Nesse sentido, há uma censura por parte dela. Contudo, não há problema nenhum. E eu acho, de certa forma, perigoso você falar em legitimidade e ilegitimidade da censura. Porque, em tese, a censura, que é uma censura manifestada por um ente, como por exemplo o Estado, ela é sempre legítima, porque ela é legitimada pelo procedimento. Niklas Luhmann já falou disso. Então, por exemplo, no caso do Danilo Gentili, veio um decreto, e um decreto baseado no ECA, mas ele censurou o filme do Danilo Gentili, né? A Presidência da República, o Ministério da Justiça. Então, do mesmo jeito pode acontecer censura judicial, mas é importante que a gente faça uma diferença, professor Diogo, que a censura privada e a censura estatal. E a censura privada ela pode ser tão perniciosa quanto a censura estatal. É aquela coisa que a gente falou na primeira parte. A gente tem que tirar aquele arquétipo do censor que fica numa sala escura. Não é isso. O censor pode ser o seu amigo que está do seu lado, né? Dependendo de como for. Então, a ideia é que, no caso específico, né, da censura judicial, ela é mais delicada, ela é mais complicada. Porque, como nós explicamos na primeira parte do podcast, ela é baseada num processo.
E o processo, ele tem as suas salvaguardas, ele tem as suas garantias. E são garantias que são garantias, várias delas previstas no artigo 5º da Constituição, que é a Declaração de Direitos da nossa Constituição, direitos civis de primeira geração, os humanos, né? Só que isso faz com que, independentemente do que esteja acontecendo, a censura, que pode sim partir do juiz, ela adote uma modalidade mais sofisticada. O que eu quero dizer é o seguinte: eu posso ter todos os argumentos para censurar, mas ainda assim a decisão judicial pode caracterizar censura, como por exemplo, a decisão judicial que remove um conteúdo que é um conteúdo legítimo, que é um conteúdo lícito, como por exemplo o caso do Lollapalooza. Ora, então agora as pessoas, elas não têm mais a oportunidade de se manifestar politicamente contra um governo, contra o establishment. Então agora eu não posso falar fora Bolsonaro. Então agora eu sou um artista e vou apresentar na frente de todo mundo, e se eu me manifestar contra o governo, isso pode caracterizar a propaganda política. Eu não entendo isso, professor Diogo, eu queria que você me explicasse, porque eu não entendo isso. Nenhuma manifestação ali foi de campanha política. Obviamente foram manifestações políticas, mas todos nós temos o direito político de nos manifestarmos e divergimos de um governo ou de um establishment por conta da nossa ideologia e do nosso pensamento. Divergir ou apoiar, né? Não há diferença nesse espaço. Sem dúvida. Mas eu fiquei com uma dúvida, Marco. Nesse caso do Lollapalooza, a decisão, por caber ainda recurso, e a possibilidade de recurso, ela não afasta a existência da censura? Uma vez que o próprio sistema prevê formas de corrigir isso. E, nesse caso, poderia ter recurso para o próprio plenário do TSE, poderia ter uma ação no próprio Supremo Tribunal Federal. E por que o sistema não dá conta disso? Porque eu fico preocupado com a liberdade também do juiz, e a independência e a convicção do juiz diante do processo. Se obedeceu todos os procedimentos e deu essa decisão, que é legítima, de um tribunal legítimo, um juiz legítimo, promovida a ação por advogados, está tudo feito ali. Porque esse seria um exemplo de censura judicial se o sistema está rodando, está tudo adequado. Pois é. E ainda a possibilidade de recurso e eventual erro de um juiz ou outro poderia ser revisto nesse sistema. Esse ponto que eu queria que você me ajudasse a entender. Eu além de ser pesquisador, né, da Universidade de Colômbia desde 2015, nesses casos de censura judicial, eu também sou advogado de veículos e vejo sempre isso. Então eu tenho contato direto com decisões judiciais. E o que eu vejo é que existem decisões judiciais acertadas, sim. Essa é a palavra, talvez. Acertadas. Acerto e erro. Acerto e erro, do ponto de vista da liberdade da censura. Mas a dificuldade, professor Diogo, que é uma dificuldade nossa, é que a liberdade de expressão é um conceito bastante amplo. E nesses conceitos amplos, que o direito chama de cláusulas abertas, a interpretação é sempre do sujeito que interpreta a norma. O sujeito que interpreta a norma podemos ser nós, cidadãos, pode ser o advogado, o promotor, e no fim das contas quem interpreta por último é o juiz. Então o juiz, ele impõe uma decisão. É o termo correto de adjudicar uma decisão. Ele adjudica uma decisão estabelecendo o que ele entende, que é a convicção dele. Ora, mas ele é uma pessoa, e no caso de liberdade de expressão, é meio que eu entendo que, eu acho que. E esse eu entendo que, eu acho que, muitas vezes traz essas convicções pessoais do juiz, que não deixa de ser uma pessoa. E, não deixando de ser uma pessoa, ele escapa um pouco, porque assim, não há sistema perfeito. Há um sistema que a gente tenta ser o sistema ideal. E o sistema do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da motivação e da publicidade é um sistema que parece ser o ideal. Então, é mais difícil que a censura ocorra, de fato, no judiciário. Mas isso não inibe o juiz de, baseado numa motivação que ele entende, ele procura a motivação que mais lhe apraz, ele procura a motivação que mais é consentânea com a sua decisão, ele vai lá e censure a expressão. Então isso pode acontecer sim, mas agora a gente já tá chegando no final do nosso podcast, né? Cara, a gente não tem jeito, a gente estoura a coisa. Mas, Marco, eu queria te ouvir mais coisas. E talvez só pra gente poder fechar,
Ou quando que a gente pode constatar a censura judicial? A partir da sua decisão ou da produção dos seus efeitos? Porque esse é um caso. Deu-se a decisão, mas não produziu efeito algum. A não ser o podcast do ILD. Sem dúvida nenhuma. E tantas outras questões, inclusive políticas, jurídicas e tal. Mas não produziu efeito. Será que não produziu efeito? Então, será que o pessoal do Lollapalooza não soube da decisão e aquele que ia manifestar deixou de manifestar porque ia tomar 50 mil reais na cabeça? Será que não produziu efeito? Mas formalmente... Não, formalmente não. Mas o problema é isso. O problema é o efeito inibitório, o chilling effect. Perfeito. Eu acho que era esse o ponto que eu queria que você terminasse explicando o chilling effect. Mas um pouquinho antes disso, talvez o efeito tenha sido contrário. Eu não sei se toda aquela galera ia protestar do jeito que fez. Pode ser. E aí a gente teve o efeito Barbra Streisand, exato, onde Streisand. Você vai lá tentar remover uma coisa e você dá uma puta palco pra aquele negócio. É isso aí. E aí criou-se uma fórmula. Olha, independente, tá? Pode ser que todos já haviam planejado fazer aquelas manifestações ali contra o governo. E pode ser, não vou desmerecer isso não. Mas parece que foi criada uma fórmula. Olha, se você quiser a atenção da imprensa, faça uma manifestação política. E esse povo adora a atenção da imprensa, e aí, não é verdade? Pronto. Então você tem a fórmula do sucesso. Pronto. E aí, então, talvez o efeito inibitório talvez tenha sido estranho. O tiro no pé. Mas e o chilling effect? Fala pra gente poder fechar. Então, o chilling effect é o efeito inibitório da expressão, é o efeito aterrorizador do discurso. O chilling effect, a expressão chilling effect foi primeiramente colocada num caso da década de 1960 nos Estados Unidos, em que a pessoa, ela exerce uma autocensura sob medo de expressar seu pensamento. Então, o chilling effect, ele acontece, por exemplo, quando no uso da máquina judiciária para produzir efeitos inibitórios, quando você processa jornalistas. E você sai processando jornalistas por esporte. Por quê? Porque ninguém gosta de ser processado. Se você acha que você gosta de ser processado, então leia Kafka, né? Ou Processo. Ninguém gosta de ser processado. E aí, o jornalista toma um processo, tem que contratar advogado, muitas vezes tem que se deslocar até uma audiência. Tem casos famosos aí, Gazeta do Povo, lá no Sul, Diário de Ribeirão. E aí você deixa de falar, né? Nós temos casos, por exemplo, de veículos que divulgaram salários, desse caso do Diário do Povo, de juízes e promotores, e aí houve eles arquitetaram que cada um deles propusessem várias ações só para que o jornal deslocasse gente para lá e com custo altíssimo, né? Então, qual vai ser o ânimo do jornal de falar de novo disso? Não vai falar, Diogo. Por quê? Porque foi inibido. Então esse é o efeito inibitório do discurso, que é um efeito silencioso, né? É um cala-boca silencioso. E aí você se autocensura porque você não quer sofrer mais aquele achincalhamento que você sofreu quando você se expressou livremente. Mas como lembrou a ministra Carmen Lúcia... E é o seguinte, como disse Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E vamos ver como que a coisa anda por aí. É isso aí. Marcão, valeu, cara. Super obrigado. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal aí, espero que tenham gostado e que a gente possa conversar. Cara, dá uma comentada aí, só pra gente poder dar uma pensada como que a gente consegue reduzir esse tempo. Vamos cortar a nossa liberdade de expressão, Marcão. Pelo menos um pouco. Mas é isso aí, gente. Valeu. Espero que vocês gostem e comentem aí. A opinião de vocês é super importante. Mas é isso. Valeu. A gente se fala, então. Obrigado pro seu Diogo, obrigado, Marcelão. A opinião de vocês é super importante. Comentem, divulguem se vocês gostam. Comentem com seus amigos, etc. Vamos fazer esse negócio bombar. Obrigado, viu, gente? A gente se fala no próximo podcast LD. Valeu. É isso aí. Valeu.